Bom, pessoal, então nos vídeos anteriores nós vimos alguns processos de gerenciamento de tempo responsáveis pela definição das atividades, pela decomposição dessas atividades, das entregas do projeto em atividades. Nós vimos uma série de técnicas para estimar a duração das atividades e eu costumo dizer que se você conseguiu chegar até esse ponto, você provavelmente já tem praticamente um cronograma pronto, né? Ainda assim, existe uma atividade chamada desenvolver o cronograma, que nada mais é do que o processo que determina as datas de início e término planejadas para as atividades do projeto. E essas datas é importante que elas sejam realistas, e caso não sejam realistas, é necessário realizar uma revisão para que o projeto termine no prazo, num prazo que foi acordado de maneira realista. Tá? Então nós vamos estudar nesse processo uma série de conceitos, de ferramentas e técnicas. Tá? Por exemplo, a criação de cronogramas normalmente é utilizado um método conhecido como diagrama de precedências. Esse diagrama de precedências ele mostra a dependência entre as atividades. Tá? Essa figura foi retirada do MS Project, então tem um conjunto de atividades e ele está me mostrando essa figura em azul, o relacionamento entre algumas atividades que não estão no caminho crítico, e em vermelho estão as atividades que estão no caminho crítico. O caminho crítico é sempre o maior caminho do início ao fim do projeto. Essas são as atividades que não podem atrasar durante a execução de um projeto, e caso alguma dessas atividades se atrasem, o prazo final para a execução do projeto também vai atrasar. Tá? Então você pode ter mais de um caminho crítico, na verdade. Aqui está um exemplo de cronograma bem pequeno. Caso você tenha mais de um caminho crítico, os dois caminhos, o conjunto de atividades desses dois caminhos não pode ter nenhum atraso. Qualquer atraso em qualquer atividade do caminho crítico resulta num atraso na duração do final do projeto. Nós costumamos dizer que as atividades do caminho crítico não têm folga, a folga delas é zero, enquanto as atividades que não estão no caminho crítico elas têm algum tipo de folga. Ainda dentro do processo de desenvolvimento de cronograma, nós estudamos algumas técnicas de compressão do cronograma. Na verdade, o PMI reconhece duas técnicas de compressão. A primeira delas é a técnica cujo nome é realmente compressão, que envolve a análise aí do balanceamento entre custo e tempo, com o objetivo de reduzir o cronograma com o menor custo possível. Normalmente, uma das alternativas para reduzir o cronograma, aumentando o custo, ainda que seja minimamente, né, esse é o objetivo, é alocando mais recursos, mas existem outras alternativas para reduzir esse cronograma. Uma delas poderia ser tentar utilizar algum tipo de framework que agilize o processo de desenvolvimento. A reordenação das atividades também eventualmente pode-se obter algum tipo de compressão, mas nem sempre é uma alternativa viável, por vezes leva ao aumento do custo, tá? Compressão. Uma outra técnica muito conhecida é o paralelismo. O paralelismo é uma técnica na qual você realiza atividades em paralelo, quando essas atividades normalmente deveriam ser feitas de maneira sequencial. E aí a ideia do paralelismo é que você está trocando a redução do cronograma pelo aumento do risco do projeto. Tá? E aí esse aumento de risco normalmente está relacionado ao aumento de um retrabalho. Um exemplo especificamente para desenvolvimento de software desse tipo de técnica seria você começar a implementação de um sistema sem que o fornecedor de requisitos tenha validado o documento de requisitos, por exemplo. Então são duas atividades que são sequenciais, e se você iniciar o desenvolvimento do software sem que o fornecedor de requisitos tenha validado ele, você corre o risco do fornecedor de requisitos solicitar a alteração do escopo do que está no documento de requisitos, e você não tem como negar isso porque ele ainda não validou. Tá? Então ele pode dizer que o entendimento do analista de requisitos que especificou esse documento estava errado. E aí você vai ter um retrabalho para corrigir o que já foi implementado. Algumas ferramentas muito utilizadas no processo de desenvolvimento de cronograma é o Bar Chart, que é ou Gantt Chart, né, que é uma ferramenta bem efetiva no relatório de progresso do projeto.
Na forma pura dele, como foi concebido, ele não mostraria relações lógicas entre as atividades, mas nas ferramentas de software de gerência de projetos, ela mostra. Esse aqui é um exemplo clássico do Gantt chart, e existem, aqui em controle de cronograma, eu vou mostrar uma outra versão que possui o relacionamento entre as atividades e mostra, inclusive, a baseline do projeto. E aí a gente entra, então, no último processo de gerenciamento de tempo, que é o processo de controle do cronograma. O controle de cronograma está relacionado a determinar o andamento atual do cronograma do projeto, registrar, né, tentar controlar os fatores que criam mudanças nesse cronograma, determinar que o cronograma mudou, tá, principalmente o planejado, né, se mudar o planejado eu tenho que comunicar toda a equipe, ou se o real estiver muito longe do planejado eu tenho que tomar algum tipo de ação corretiva. E o controle do cronograma também gerencia as mudanças conforme elas ocorrem. Se existe algum tipo de mudança de escopo, ele vai refletir no cronograma ou não. Se houve mudanças de custo ou de qualidade, se eles vão refletir ou não no cronograma. E aí são utilizadas normalmente medidas de desempenho. A variação de cronograma e o indicador de desempenho de cronograma são duas medidas que são normalmente utilizadas, e elas avaliam a magnitude de qualquer variação que ocorre no desenvolvimento do projeto. Nós vamos discutir essas medidas de maneira bem mais aprofundada em gerenciamento de custo, quando a gente estudar a técnica de gerenciamento de valor agregado. E aí a gente vai utilizar algumas equações para fazer cálculo de variação de cronograma, desse indicador, para fazer projeção, etc. Então, baseado nessas informações, essas medidas de desempenho, normalmente são tomadas decisões a respeito de qual tipo de ação corretiva deve ser executada e se serão necessárias executar ações corretivas caso existam variações significativas no andamento do projeto. Normalmente utiliza-se um bar chart especial, né, um Gantt chart especial para monitoramento e controle de prazo. Esse Gantt chart ele utiliza duas barras para uma mesma atividade, onde a primeira barra é a estimativa, o estimado, né, ou a baseline, é o azulzinho claro, tá? Esse azulzinho aqui. E nós temos então uma medida do real. Isso aqui pode me dar uma projeção do tempo que o meu projeto vai consumir para ser executado. Então é considerado uma ferramenta bem adequada para monitoramento e controle de prazo. Então esse gráfico de Gantt ele mostra o relacionamento entre as atividades e o andamento delas em relação às atividades anteriores. E normalmente o Gantt chart ele identifica as atividades que estão no caminho crítico, ou seja, as atividades que não podem sofrer atrasos no projeto. Aqui eu tenho um exemplo de um Gantt chart que foi desenvolvido na ferramenta MS Project e que ele exibe então o caminho crítico e o caminho que não é crítico. Então essas atividades que estão aqui elas não podem sofrer nenhum atraso, porque caso elas atrasem, o prazo final do projeto vai atrasar também. E aí, para monitoramento e controle dos projetos, a gente vai usar análise de valor agregado. Não vou comentar muito essa figura aqui, porque nós vamos estudá-la na próxima área de conhecimento de maneira mais detalhada. Não só as medidas e indicadores relacionadas a prazo, mas as medidas e indicadores também relacionadas a custo, ok? Nos slides da aula eu coloquei um exemplo de passo a passo para elaboração de um cronograma. Isso aqui é um cronograma hipotético, tá? E aí nós vamos fazer, na verdade, um cronograma real em sala de aula. Então eu nem vou gastar muito tempo discutindo esse exercício de contextualização aqui, porque nós já discutimos um exercício muito mais aplicado a software em sala de aula, tá? Então, se nós fizéssemos o exercício anterior, isso aqui seria um resultado do exercício anterior. Algumas lições aprendidas a respeito do gerenciamento de tempo. É importante utilizar pessoas experientes no planejamento e nas estimativas, lá na fase de planejamento, tá?
As estimativas devem ser baseadas na média da capacidade dos trabalhadores, ou no perfil médio, e não em pessoas específicas que têm uma produtividade muito alta ou muito baixa. Tá? Sempre que possível, opte por projetos e equipes menores. Nós já discutimos isso lá naquele material extra da aula de introdução ao gerenciamento de projetos, um trade-off de custo e prazo e escopo. Né? Equipes menores tendem a ter uma produtividade maior. O que mais? Quando alguém estima uma tarefa, na dúvida ele estima para baixo, então toma cuidado com isso. E a base do controle das entregas normalmente está vinculada às atividades, então procure ficar atento à execução das atividades, se elas estão sendo realistas ou se a estimativa está muito aquém do que foi planejado. E procure não confiar em relatórios solitários. Tá? O que eu quis dizer aqui? Se o cronograma está no prazo, mas você tem muito mais bugs do que o esperado, isso significa que você não vai finalizar o projeto no prazo, porque em algum momento você vai ter que corrigir esses bugs, ok? E por fim, gerenciar tempo não é algo trivial quanto parece, né? Pode ser meio complicado, você pode ter problemas porque é uma área de conhecimento que depende de várias outras, gerenciamento de escopo, controle integrado de mudanças, gerenciamento de custo, a parte de qualidade, tudo isso influencia no prazo, ok? E, por fim, não procure conversar com as pessoas o máximo possível, seja da equipe de desenvolvimento, a equipe de projeto, porque a solução para o seu projeto não vai ser necessariamente a sua ferramenta de planejamento, se é o MS Project, se é o Dot Project, se é o Xplanner, se é qualquer outra ferramenta, né? Então, procure conversar com as pessoas, monitore as atividades, as entregas e você vai ter um projeto bem sucedido, tá? Seja realista, comunique caso haja algum tipo de problema no projeto. E aí eu gostaria que vocês fizessem como exercício dessa área de conhecimento o desenvolvimento de um cronograma do projeto que vocês vão executar. Nós já definimos então qual é o ciclo de vida, quais são as entregas, já fizemos o refinamento dessas entregas, de algumas entregas em atividades, então agora eu gostaria que vocês elaborassem um cronograma com base também no modelo que eu passei para vocês e com base na estimativa de esforço que vocês fizeram na aula passada, ok? Gostaria que vocês determinassem o orçamento e a alocação dos profissionais nessas atividades. E aí nós finalizamos mais uma aula e mais uma área de conhecimento. Na próxima aula nós faremos então o mini simulado de gerenciamento de tempo.